templo e a todos vocês que estão acompanhando esta celebração, que Deus possa abençoá-los grandemente. Põe-se com a palavra no coração, quando em Apocalipse o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir. Então hoje o Senhor, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar na tua família, Ele quer entrar na tua casa para te abençoar, para mudar a história da tua existência, para trabalhar de forma tão tremenda e grandiosa, como talvez você nunca imaginou e nunca pediu, porque Deus faz isso. Ele é o soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o juiz dos juízes, e Ele tem propósitos e grandes feitos para fazer acontecer na tua vida. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite, com todo o nosso fôlego, com toda a força do nosso coração, amando o Senhor, dedicando-nos a Ele da melhor forma, da melhor maneira, com um perfeito louvor, com uma perfeita adoração, no nome de Jesus. Aleluias! A graça e a paz de Jesus, amém, povo de Deus? Vamos adorar a Deus, vamos exaltá-lo. A palavra de Deus hoje do nosso devocional é que bom é render graças a Deus, bom é adorá-lo, porque Ele é o Deus que alegra o nosso coração e sara todas as feridas. Esse é o nosso Deus, essa foi a palavra forte que nós recebemos hoje pela manhã. Então vamos adorar a Deus. Nós queremos já orar, agradecendo por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em torno do nome de Jesus. E hoje temos o privilégio também de nos assentarmos à mesa com Ele para ceiarmos juntos, num só coração, num só sentimento, numa só fé, numa só força. Estenda suas mãos para o alto, renda-se ao Senhor, agradeça a Deus pelo privilégio de termos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te glorificamos, nós te exaltamos, rendemos honras e glórias a ti. E declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso bom pastor, o nosso redentor, o nosso ajudador, o nosso libertador, o nosso Senhor. Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, que cada um, Pai, ao final deste culto, possa estar abastecido, alimentado, fortalecido, cheio da força do seu poder. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudi-lo. Aleluias, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Aleluia, Senhor. Nós te devolvemos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor se encontra neste lugar, e nós queremos te adorar, Pai. Aleluia, Senhor. Vamos celebrar a este Deus.
celebrar este Deus que ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou por mim e por você. Ele livrou-nos do pecado. E Ele está vivo. Nós queremos te adorar, Jesus. Espírito Santo de Deus, seja entronizado neste lugar. Venha com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça. Nós te louvamos, Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Declare assim: Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Daremos grande. Abra sua boca e declare: Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Daremos grande. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Daremos grande ao Senhor. Verei, não morrerei, o poder da ressurreição. Sou viverei, nome de Jesus. Verei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Ressurreição, curado em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te celebramos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti.
sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Diga mais uma vez essa verdade. Deus é bom. És bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Aleluia, Senhor. Em todo tempo tu és bom, Senhor. Em todo tempo tu és bom. Nós te louvamos, Jesus, porque em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és bom. Em qualquer circunstância tu és bom. Nós te glorificamos, Santo Espírito de Deus. Seja exaltado neste lugar, Espírito Santo. Nós te devolvemos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós reconhecemos de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos resgatou, o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda vai fazer por nós. Nós exaltamos, Senhor, o teu santo nome, porque nós reconhecemos que é o teu sangue que nos purifica, que nos santifica. Foi o Senhor, Pai. Foi o Senhor, Pai. Aleluia. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora, teu sangue quebra a maldição. Agora, teu sangue cura toda dor.
poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta Aleluias. pra mim. Nós cremos, Senhor, que o teu sangue é o suficiente para todos nós. O teu sangue é o que nos guarda, é o que nos liberta, é o que nos cura, é o que nos sara, é o que nos sustenta. É o teu sangue derramado na cruz do Calvário que tem nos fortalecido, que tem nos animado, que tem nos dado força para prosseguirmos. É o teu sangue, Pai. Nós cremos nesse sangue que é poderoso. Pai, nós queremos agora interceder por todas as famílias. Queremos te pedir, ó Deus, que a tua força, a tua mão poderosa, o teu cuidado alcance a todos, aonde estiver alguém conectado conosco. Aqui na igreja nós estamos com as nossas mãos levantadas, colocando a nossa família, colocando cada um nas tuas mãos, todos aqueles, meu Pai, que estão hospitalizados, todos aqueles que precisam de um milagre, precisa de uma cura, precisa, Senhor, da sua intervenção, precisa do seu toque nesse momento. Nós como igreja oramos, nós clamamos pelo teu poder, pela ação do teu Santo Espírito, ó Pai. Toca agora, Senhor, em cada um, traga cura, traga libertação, traga saúde, traga força, traga um ânimo redobrado. Pai, cerca-nos, ó Deus, por todos os lados, cerca-nos, ó Deus, com anjos poderosos, trazendo livramento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor nos cubra com teu sangue e nos livra de toda enfermidade, de todo vírus, de toda doença na alma, no espírito, toda doença emocional. Senhor, nós clamamos agora, cura, Senhor, cura a alma, cura as feridas, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está caído, levanta, aquele que está entristecido, que o Senhor possa alegrar, aquele que está fraco, que o Senhor fortaleça. Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós cremos nesse sangue poderoso que nos cura, que nos sustenta, que nos basta, que nos levanta, que nos anima. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós entregamos cada um nas tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação. Pai, nós entregamos e clamamos por cura, em nome de Jesus. Amém.
o teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio em ti, teu sangue é o que basta pra mim. Aleluia! Aleluia! Um sangue que foi capaz de nos resgatar. Fala assim: o sangue de Cristo. Repete comigo mais forte, eu sei que você pode fazer um pouquinho melhor. O sangue de Cristo teve o poder de me resgatar do império das trevas. Do império das trevas nós fomos resgatados. E puxando o gancho desse resgate, que eu quero compartilhar algo que Deus vem queimado no meu coração. Em relação a dízimos e a ofertas, há 3 domingos atrás, talvez, eu ministrei sobre o poder da redenção. E esse poder que nos comprou, que com sangue e com um preço muito alto, nos comprou, nos tirou do império das trevas, nos tirou da escravidão e nos trouxe para o reino da luz, nos comprou por um alto preço. E lá em Apocalipse 1:6 diz que esse preço de transferir, de nos comprar de escravos, Ele nos traz para amigos, de amigos Ele nos traz para filhos, e de filhos Ele nos coloca no poder, no pedestal de rei e sacerdote. É o que está escrito em Apocalipse. Só que muitas vezes na nossa mente ilustrativa humana, nós, muito fácil, conseguimos construir a imagem de um rei. Automaticamente, quando a gente fala de um rei, Deus me constituiu rei nessa nação. Mas como é essa ilustração na sua mente? O que é esse reinado? Como é essa constituição de rei? Porque muitas vezes, às vezes assistindo alguns desses filmes antigos e medievais, automaticamente quando a gente fala essa palavra, a gente lembra de uma coroa, a gente lembra de um trono, a gente lembra de um cedro, a gente lembra de uma mesa e um banquete, só festas. Mas o mesmo livro, o mesmo capítulo de Apocalipse, ele continua dizendo que Ele te constituiu e me constituiu rei e sacerdote. E o princípio de ser um rei e sacerdote não é para que eu reine sobre o meu reino. Eu quero que você preste atenção para você entender. Não é para que eu reine sobre o meu reino, porque o mesmo livro de Apocalipse continua dizendo que sobre a sua coxa, e eu tenho certeza que isso não está lá por acaso, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Ele te constituiu rei e sacerdote. Porém, o privilégio de ser um rei te traz benefícios, mas também nos traz deveres. Porque sobre nós, reis e sacerdotes, existe um rei, que é o Rei dos Reis, é o que está escrito na sua coxa, e é sobre esse reino que devemos reinar. Porque
identidade que Ele nos entregou, nos tirando do império das trevas e nos trazendo para o reino da luz, não é rei, vírgula, sacerdote, é conjunção, reis e sacerdotes, sacerdotes, embaixadores de um reino que tem benefícios, mas também tem deveres. E nós, como reis, comprados com um preço muito caro e muito alto, entendemos que esse processo de reinado passa não só por privilégios, mas passa também pela concepção do entendimento de que nós somos responsáveis, como embaixadores desse reino, somos responsáveis por alguns papéis. Um deles é financiar esse reino na terra. Eu vou repetir: Deus não te levantou como rei e sacerdote para que você apenas reine sobre o seu reinado. O que é o meu reinado? São os seus bens, é a sua conta bancária, é o que Ele te entregou para você dominar e para você cuidar. Mas o principal objetivo de Jesus, de Deus ter nos resgatado e nos colocado como reis e sacerdotes, é para que a gente possa entender e financiar um reino que faz parte do seu plano, do seu projeto principal nessa terra. O que Jesus diz quando Ele é questionado pelos, mais uma vez, os fariseus, eles perguntam: mas quais são os meus deveres? Não é verdade que em uma moeda cunhada a foto que aparece ou a imagem que aparece é a de César? E aí Jesus responde: sim. E aí vai um dos nossos deveres. Jesus é muito claro, Ele fala: dê a César o que é de César, mas a Deus dê o que é de Deus. E quando Deus nos resgata e nos constitui, nos eleva e nos tira de escravos e nos traz para reis e sacerdotes, alguns dos deveres que devemos ter é de o nosso coração queimar quando essa oportunidade for nos dada. Toda vez que eu tiver a oportunidade de poder trazer dízimos, ofertas, a oportunidade de poder financiar o reino pelo qual eu fui resgatado e pelo qual agora eu faço parte. Talvez muitos de nós doamos apenas por obediência. Que bom que seja assim. Mas existe um nível mais profundo a qual Deus quer nos levar. E eu acredito e creio que há um ciclo no processo da prosperidade. Primeiro nós entendemos o poder desse sangue, o poder do resgate, o poder que a redenção teve na minha vida e na sua. E vivemos os benefícios, mas devemos também viver os deveres. O dever de ser um financiador desse reino. O dever de ser um doador desse reino. Porque nós começamos obedecendo, mas nós continuamos. O primeiro processo é a obediência. O segundo processo, a obediência gera generosidade. A generosidade gera gratidão, porque quando eu enxergo quem me resgatou, por que Ele me resgatou, eu entendo que esse resgate tem um propósito, tem um porquê. Por que Ele me resgatou? Para que eu seja um embaixador desse reino aqui na terra. E uma das formas de cumprir com o meu dever de embaixador é sendo um financiador. A generosidade gera gratidão, porque quando eu olho para trás eu falo: o que eu tenho vem do Senhor. E o salmista diz: o que eu posso te dar? Se das tuas mãos vem tudo. Quando eu olho para trás e vejo tudo que Ele já fez, e quando eu olho para frente e sei o que Ele vai fazer, isso demonstra no meu coração a gratidão, que por último gera prosperidade. A obediência gera generosidade, a generosidade gera gratidão, e a gratidão gera prosperidade. Que nos nossos corações o dever de reis e sacerdotes, de financiadores desse reino, possa queimar toda vez que eu entender
que o preço já foi pago e nada poderia ter sido pago para me resgatar e te resgatar, como Ele pagou. Mas nós, como embaixadores de Cristo, temos o dever de continuar financiando esse reino para que ele permaneça crescente, para que eu e você possamos ser prósperos. Esse é o principal objetivo de Cristo, gerar em nós a sua imagem e semelhança. E eu não consigo enxergar um Deus, um Cristo miserável. Eu não consigo enxergar um Deus, um Cristo vivendo em escassez. Se nós fomos constituídos à sua imagem e semelhança, esse é o reflexo que devemos garantir aqui na terra. Esse brilho que nós devemos transparecer. A obediência vai gerar em nós generosidade. A generosidade vai gerar em nós gratidão. E a gratidão vai trazer prosperidade. Quantos aqui desejam ser prósperos em Deus? Eu desejo ser próspero em Deus. Mas apesar dos benefícios, nós precisamos viver também os deveres do reino. Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Você vai ter agora a rica oportunidade de poder entregar, por obediência talvez, o seu dízimo, a sua oferta, porque quando nós identificamos as promessas que Deus tem para nós, elas são promessas muito maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Esse resgate nos fez co-herdeiros com Cristo. E o direito de sermos prósperos nessa terra. Eu queria que você segurasse a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Eu gostaria que você orasse por ela agora. Gostaria que você dedicasse essa oferta ou esse dízimo e desse um destino para ela. Dê um destino para essa oferta. E eu gostaria que com fé você orasse aí no seu lugar, com obediência, com generosidade, com gratidão, gerando em nós prosperidade. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos entregar na sua casa, pelo privilégio de podermos plantar, Deus, porque o Senhor é o Deus que dá a semente, o Senhor é o Deus que faz ela florescer, e o Senhor é o Deus que nos dá força para colher. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de poder trazer na sua casa a nossa semente, por obediência, mas por generosidade, olhando tudo isso com gratidão, para que gere em nós, no nosso coração, prosperidade. Senhor, nós te agradecemos e sabemos que esse é um privilégio, o privilégio de poder trazer e plantar na sua casa, e apesar de ter os benefícios de rei e sacerdote, eu também tenho deveres, e agora, Deus, nesse momento, é a hora de cumprir com esses deveres. Na sua casa nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque foi assim que o Senhor nos ensinou, e foi assim que o Senhor deixou escrito: trazei ao gasofilácio, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Você tem a rica oportunidade agora de trazer e de colocar no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta ou as suas primícias, no nome de Jesus. Amém. E agora eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje
Graça e paz, igreja. Amém. É um prazer estar com vocês mais uma vez na casa do Pai, celebrando e adorando a Deus. Eu quero agradecer ao convite do pastor Ademir, que durante essa semana me convidou para trazer a palavra nessa noite. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dar um alô também a todos os meus familiares que estão acompanhando aí pela internet, a toda a igreja do Senhor reunida nesse momento para adorar a Deus. Temos aprendido, né, que a reunião não é somente presencial, mas temos tido a oportunidade de nos reunirmos presencialmente aqui no templo e virtualmente para aqueles que acompanham pela internet, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês. Amém? Eu queria orar antes de lermos a palavra de Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça aqui na igreja, na sua casa, e vamos pedir a direção do Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que é um momento especial, que envolve privilégio, mas como disse o Júnior, envolve responsabilidade. E que o peso do Teu Santo Espírito esteja sobre minha vida e sobre a vida da Tua igreja, ó Pai. E que essa palavra sirva para nossa edificação em todos os dias da nossa vida. Amém. Amém, irmãos. Tenho dito à igreja, irmãos, que pregar a palavra de Deus é sempre um privilégio. E pregar o evangelho de Jesus, esse evangelho que é tido como loucura para muitos e como escândalo para muitos, mas para nós os que cremos, é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Está lá em 1 Coríntios 1, 23 e 24. Paulo pregava o evangelho porque cria nisso, que ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 12 de julho, irmãos, é um dia muito especial na minha vida. 12 de julho nasceu meu filho caçula, Daniel, e hoje ele completa 18 anos, chegou à maturidade legal. Daniel é o meu Tsequenu Yavé, que significa Deus da minha justiça. E Deus tem sido mais do que justo para mim ao longo desses 18 anos. Ele tem nos abençoado com este filho que tem sido uma bênção. Faço referência a ele aqui, irmãos, e sempre faço referência à minha esposa, aos meus filhos, não porque eles sejam pessoas sem defeitos, não é isso, longe disso, nem eles, nem eu. Eu falo dos meus filhos aquilo que eu profetizo para a vida deles, aquilo que eu sonho para a vida deles. Então, no caso do Daniel, eu sonho que ele seja um homem íntegro, que ele seja um homem fiel a Deus, que ele seja um homem constante em seus caminhos. A Bíblia diz que os filhos são a coroa dos pais. Provérbios 17, 6, você pode conferir lá. E os pais são a glória dos filhos. Também está em Provérbios 17, 6. Irmãos, um dos maiores sonhos em relação aos meus filhos e a toda a minha parentela é que sejam homens e mulheres que temam ou que tenham o temor do Senhor nas suas vidas.
pastor sugeriu que eu pregasse sobre esse tema, o temor do Senhor. E eu já tinha uma noção do que vem a ser o temor do Senhor. Mas nessa preparação, Deus falou muito comigo e eu queria compartilhar com você nessa noite um pouco mais sobre o temor do Senhor. Eu queria que você, igreja, prestasse muita atenção nessa noite, porque falaremos de algo que é decisivo no nosso relacionamento com Deus. O temor a Ele, o temor do Senhor sobre nossas vidas. Irmãos, eu queria ler em Isaías, no capítulo 33, no verso 6, já está aqui projetado na tela. Você, na sua casa, acompanhe comigo aqui, porque esse texto, ele é de Deus, como toda a palavra dele. Ele é dirigido de Deus para nós, para a nossa edificação. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, e ela diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O versículo ainda está aí, eu queria que ele continuasse durante toda a ministração. Preste atenção aqui, principalmente nessa frase final do versículo 6 de Isaías 33. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Em outras traduções que nós temos em português, a Bíblia fala assim: o temor do Senhor é o tesouro. Não é nem a chave, é o próprio tesouro. Irmãos, precisamos entender o que vem a ser o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Mas mais do que entender o seu significado, nós precisamos também entender por que nós devemos ter o temor do Senhor em nossas vidas. Por quê? Qual é a utilidade de ser ou de ter o temor do Senhor? E por último, eu queria compartilhar nessa noite quais são as promessas que existem para os que andam no temor do Senhor. Então nós vamos ver o significado, nós vamos ver a utilidade do temor do Senhor, ou por que nós devemos andar no temor do Senhor, e depois nós veremos as promessas para os que andam no temor do Senhor. Irmãos, é muito importante aqui que você entenda nessa introdução que o temor ao Senhor não é uma doutrina do Velho Testamento, como algumas pessoas podem pensar. O temor do Senhor é um princípio da palavra de Deus. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia estará falando da importância do temor ao Senhor. Eu sempre gosto de trazer algumas referências na Bíblia, há 300 menções, pelo menos, a expressão temor do Senhor. E isso não é mera estatística, irmãos. Se a Bíblia fala tanto de temor do Senhor, é porque é algo importante para aqueles que andam com Deus. É algo importante para mim. É algo importante para você. E por isso eu queria chamar a sua atenção nessa noite.
Irmãos, antes de partirmos para o significado, eu tenho que dizer para vocês também que o temor do Senhor nos faz lembrar dos grandes atributos de Deus: onipotência, onipresença e onisciência. Vocês já ouviram esses termos, vocês conhecem esses termos, mas eles resumem várias características de Deus. Eu posso falar aqui de amor, de bondade, de misericórdia, e isso tudo é muito bom. Amor, bondade e misericórdia, quem não quer? Mas eu preciso falar também de soberania de Deus, eu preciso falar da integridade de Deus, eu preciso falar também da justiça e santidade de Deus. Quando falamos do temor do Senhor, lembre-se de todas essas características: onipotência, onipresença, onisciência, que se manifesta a nós de diversas maneiras. E eu preciso te dizer também, irmãos, e o tempo urge, o tempo está passando muito rápido ali, que a Bíblia nos mostra que as grandes manifestações do poder de Deus eram precedidas de Deus na Bíblia. Eram ou precedidas, havia o temor do Senhor antes de ocorrer o milagre, é isso que eu estou dizendo, ou havia o temor do Senhor após a ocorrência do milagre. Isso quer nos dizer, irmãos, que Deus age poderosamente, maravilhosamente, de forma miraculosa em nosso meio, quando há uma atmosfera de temor ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Noé construiu aquela arca que salvou a vida dele, da sua família e de muitos animais, no santo temor de Deus. Se você nunca prestou atenção nisso, leia Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Não precisa ler aqui, leia na sua casa, isso é importante. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo uma arca. E por que ele foi tão persistente? Porque ele tinha o santo temor de Deus agindo na vida dele. Provavelmente sendo debochado, humilhado, sendo maltratado pelos seus vizinhos, Noé fez aquilo que Deus mandou, porque havia dentro de Noé um santo temor de Deus. Irmão, se você ler também a história de José, a Bíblia vai falar, usando as palavras de José, quando ele conversava e se revelava aos seus irmãos: não se assustem, eu não vou fazer mal a vocês, porque eu tenho o temor de Deus na minha vida. E nós sabemos que o temor de Deus na vida de José foi a forma como Deus agiu para salvar toda a sua parentela da morte, da escassez no deserto. Irmãos, o povo de Israel também foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, depois de 430 anos. Sabe para quê? Para viverem no temor do Senhor e não pecarem.
Se você nunca prestou atenção nisso, leia depois Êxodo 20, 20, que diz que o povo saiu do Egito para viver no temor do Senhor e não pecar. Era essa a expectativa de Deus para aquele povo. E vejam o que aconteceu. Daquela geração que saiu do Egito, quem não tinha o temor do Senhor ficou, sabe aonde? Morto, sepultado no deserto. Deuteronômio 25, 18. Se você nunca tinha prestado atenção nisso, o temor de Deus, irmãos, era a força que conduzia aquele povo no deserto. Quem abriu mão do temor do Senhor pereceu. Mas não é só no Velho Testamento. Quando você vê os sinais e maravilhas na vida de Jesus, e aí você tem que ler os evangelhos, você vê que a cada sinal, prodígio, maravilha que Jesus fazia, gerava nos seus contemporâneos o temor de Deus. A Bíblia fala, e ficavam atemorizados com suas palavras, com suas ações. E eu vou explicar que tipo de temor é esse. Mas você pode ver isso em Mateus, no capítulo 9, em Lucas, no capítulo 1, versículo 65, em Lucas, no capítulo 5 e 26, irmãos, são inúmeras as referências na vida de Jesus, desde a sua concepção. A Bíblia diz que quando Maria ouviu as palavras do anjo, veio sobre ela um grande temor. Até mesmo antes de Jesus, quando João Batista foi concebido, os seus pais, Zacarias e Isabel, ficaram cheios do temor de Deus. O temor de Deus, irmãos, permeia toda a vida e ministério de Jesus. Mas mais do que isso, o temor de Deus também alcançou a igreja primitiva de forma muito forte, porque todos os atos que os apóstolos faziam geravam temor de Deus na vida das pessoas. Se você nunca prestou atenção nisso, Atos 2, 43, Atos 5, 11, Atos 9, 31, Atos 19, 17. A igreja agia em poder, debaixo do temor de Deus. E o temor de Deus era repassado às pessoas. O temor de Deus, irmãos, é um princípio muito importante da palavra. E eu quero dizer algumas coisas aqui que talvez vão te incomodar, mas eu precisava entender isso. E mais do que isso, eu preciso compartilhar com você nessa noite. Mas o que é temor de Deus, irmão Jaildo? Eu posso dizer para você que o temor do Senhor não é medo, porque essa é a primeira reação que nós temos. Temor, de maneira geral, é sinônimo de medo. Mas o temor do Senhor não é medo na Bíblia. Não se aplica ao temor do Senhor, 1 João 4, 18, que diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não se aplica esse versículo quando falamos do temor do Senhor, porque o temor do Senhor não é medo. Mas o que é então, irmão Jaildo? Se não é medo, o que é temor do Senhor? Irmãos, na minha concepção, experiência e aprendizado da palavra,
O temor do Senhor é uma profunda, eu vou repetir, o temor do Senhor é uma profunda e esmagadora consciência íntima. Quando eu falo consciência íntima, eu estou falando que é uma consciência própria, que chega ao seu entendimento, que chega ao seu coração, a respeito de quem é Deus e de quão santo Ele é. E esse ponto, irmãos, realmente me incomodou, porque nós amamos a Deus, nós sentimos que somos diariamente alcançados pela sua misericórdia, nós sentimos que Deus, temos certeza disso, Deus nos perdoou. Mas, muitas vezes, nos esquecemos que Ele é soberano e santo. O temor do Senhor tem a ver com isso, eu entender quem é Deus e de quão santo Ele é. E a partir daí, agindo no temor do Senhor, eu faço de tudo. Eu faço de tudo para não desagradá-lo, porque eu não quero ofender a santidade do meu Senhor. O temor do Senhor é algo muito forte, irmãos. E aí eu estava pensando que o temor do Senhor tem a ver com disciplina. E o Leandro, esposo da Carol, colocou um vídeo recentemente nas redes sociais falando da disciplina. E, Leandro, eu concordo com você, e quando eu estava vendo aquele vídeo, eu estava lembrando que o temor do Senhor gera em nós, sabe o quê? Disciplina, autocontrole, porque Ele nos impede, Ele nos constrange a não pecar. Precisamos, irmãos, do temor do Senhor em nossas vidas. E o meu coração apertou, porque tem pessoas que vivem toda a sua vida sem nenhum momento terem o temor do Senhor. Se lembram o que Jesus disse? Não temam aqueles que matam o corpo. Vocês deveriam temer aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Quem é que faz isso? Deus. Jesus estava falando, irmãos, do temor do Senhor. E aí eu estava refletindo aqui comigo, quantas vezes, veja se isso já aconteceu com você, pois já aconteceu comigo algumas vezes. Quantas vezes damos pouca atenção a Deus quando estamos na igreja? Qual é o nosso objetivo de vir à igreja, irmãos? Claro, adorar a Deus. Muitas vezes vemos, nós chegamos à igreja, mas sem esse objetivo, irmãos. Sabe o que é isso? Falta do temor do Senhor. Deixa eu falar um pouco mais. Quantas vezes nós ficamos incomodados com um culto que não termina exatamente na hora prevista? Conheço um irmão que ele gosta de falar com orgulho. Na minha igreja, o
o culto começa a tal hora e termina exatamente a tal hora. São somente 1h30 de culto. E ainda chega a dizer, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Irmãos, e se o Senhor quiser falar mais do que a 1h30? Como é que ficamos? Tem muita gente que vai à igreja, preste atenção, irmãos, não estou dirigindo especificamente a ninguém, mas vai cultuar a Deus, mas o cultua nos seus termos. Tem que ser nesse intervalo de tempo. O som tem que estar nessa altura, porque se não tiver, eu vou embora. Se o pastor falar muito sobre dízimo, essa igreja não é para mim. Se uma irmã for usada em revelação da parte de Deus e começar a glorificar a Deus de forma estranha, não é para mim. Irmãos, precisamos entender que o culto não é para nós, é para Deus. É o temor do Senhor que tem que dirigir a nossa adoração a Deus. Aqui não acontece isso. Mas quantas vezes, após o louvor, na hora da ministração, grande parte da igreja vai para fora. Por que, irmãos, isso acontece? Porque falta o temor ao Senhor. Eu quero ir além. Muitas vezes nós organizamos toda a estrutura da igreja para atrair pessoas. E não atraímos quem deveríamos atrair, que é Deus. O culto, irmãos, tem que ser todo orientado para atrair a presença de Deus. A nossa igreja é assim. Eu sei que o coração dos nossos pastores clama por isso. Mas a igreja precisa entender, irmãos, que o culto não é para ela. E os visitantes, me perdoem, aqueles que não têm familiaridade de vir à igreja, o culto não é para você. O culto é para Deus. Isso é temor do Senhor, irmãos. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo. Já algumas vezes. Toda vez que eu estou dirigindo, eu gosto de sintonizar uma rádio evangélica para ouvir um louvor, uma palavra, um testemunho, seja lá o que for. Uma vez eu sintonizei numa rádio, irmãos, e nós temos algumas rádios aqui em Brasília, graças a Deus, e era uma rádio, ou um espaço na rádio de uma igreja dessas mais pentecostais e tradicionais, não sei exatamente a característica dela, mas quem falava a rádio falava errando demais o português. Era uma pessoa que, notadamente, não tinha estudado muito, então ela errava muito o português. E eu fiquei pensando, poxa, as pessoas deviam se preparar melhor para falarem na rádio. E muitas vezes nós pensamos assim, quando o irmão está dirigindo o louvor ali, dá aquela desafinada, né? Poxa, aquele irmão desafinou. Podia se preparar mais, né? Mas naquele dia, no carro, o Espírito do Senhor falou no meu ouvido, daquela forma tão educada e gentil que o Espírito Santo geralmente fala conosco. Jaildo, essa pessoa está falando aí porque ela se dispôs.
que tem muita gente que é estudado, que é experiente, que sabe falar direito, mas não tem disposição nenhuma de me servir. E aí, irmãos, o temor de Deus veio sobre minha vida. Precisamos, irmãos, entender o que é o temor de Deus. Se Deus nos julgasse como nós julgamos aos nossos irmãos, meu Deus. Irmãos, precisamos entender que o nosso padrão de adorar a Deus não é necessariamente o padrão mais agradável a Ele. Estou lembrando aqui que Davi, uma vez, após uma grande vitória, após a arca ser recuperada, entrando em Jerusalém, entrou dançando na presença dos seus servos, na presença dos cidadãos de Jerusalém, e a sua própria esposa olhou para Davi, e Davi estava com pouca roupa, de maneira bem informal, eu diria. E a palavra diz que Mical olhou para Davi e o desprezou no seu coração. Julgou que Davi não deveria adorar a Deus daquele jeito. Sabe quem deve julgar a nossa adoração e o nosso serviço ao Senhor? É Deus. Isso é temor ao Senhor, irmãos. Irmãos, muitos amam a Deus, eu tenho certeza disso. Aqui na igreja, aqueles que nos ouvem pela internet, pelo YouTube, mas muitos não têm ainda a compreensão do temor do Senhor. Eu, nessa preparação, ouvi uma série de ministrações do pastor John Bevere, é um pastor americano, tem no YouTube, você vai ver depois, são 8 ministrações sobre o temor ao Senhor. E ele conta uma história muito interessante, meu tempo já está passando muito rápido. Ele conta a história de um outro pastor, Jim Baker, um grande evangelista nos Estados Unidos, na década de 80, 90. O maior teleevangelista daquela época. Esse grande evangelista, ele primeiro cometeu adultério e depois sonegou impostos nos Estados Unidos. A consequência da sonegação de impostos foi prisão, irmãos. Pegou 5 anos de cadeia, o grande teleevangelista. E o pastor John Bevere foi visitá-lo na prisão e, conversando com ele, perguntou, mas por que você cometeu esses erros? E ele diz, primeiro, o pastor Jim Baker primeiro disse, essa prisão, para mim, não é condenação. Foi o livramento de Deus, porque a vida que eu levava, se eu não tivesse tido essa ruptura, eu não iria para o céu. Começou assim. E aí o pastor John Bevere perguntou, mas, pastor Jim, o senhor não amava a Deus? Ele respondeu, eu sempre amei a Deus. Só que durante um momento da minha vida, eu perdi o temor do Senhor. E as consequências vieram. Irmãos, eu quero avançar aqui, porque o tempo não nos permite falar tanto, mas eu dei o meu conceito do temor do Senhor. Eu quero passar o conceito que eu vejo na Bíblia sobre
o temor do Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E conhecimento na Bíblia é conhecer Deus, tá? Não é o conhecimento humano, não. É conhecer Deus. Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas Provérbios 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também não é sabedoria humana, é sabedoria divina, direto de Deus. A melhor sabedoria que pode existir. Provérbios 14, 27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Ou seja, o temor do Senhor gera vida. E aí, Provérbios complementa assim: e afasta das armadilhas da morte. Um homem temente a Deus, ele é livrado do laço da morte, irmãos. O temor do Senhor é puro, é o que diz Salmo 19, 9, e dura para sempre, ele é eterno. O temor do Senhor, nós vimos aqui no versículo de Isaías 33, 6, é o quê? A chave do tesouro. Há um tesouro, irmãos, guardado para aqueles que temem o Senhor. E ele começa no temor do Senhor. Por que devemos ter o temor do Senhor em nossas vidas? Porque o temor do Senhor nos traz paz. Preste atenção nisso. O temor do Senhor nos traz paz e nos livra de problemas. Provérbios 19 diz assim: quem teme a Deus, pode descansar em paz, livre de problemas. Você acredita nisso? Digam amém. Amém. Por que devemos ter o temor do Senhor nas nossas vidas? Porque Ele nos faz evitar o mal. Olha só, Ele desvia o nosso caminho do mal. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 16, 6. Que maravilha! Qual é a outra utilidade do temor do Senhor? O temor do Senhor trata o nosso caráter. E o que é caráter? É aquilo que você faz quando ninguém vê, tá? Reputação é aquilo que você faz e todo mundo vê. Mas caráter é aquilo que você faz e só Deus vê. A palavra diz assim: deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Está lá em 1 Crônicas. O temor do Senhor, irmãos, aumenta o nosso discernimento. Sabe o que é discernimento? É você saber escolher entre o bem e o mal. Eu tenho sede de discernimento, irmãos. Sempre tive. Peço a Deus discernimento. E olha o que diz Isaías 11:3. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base naquilo que ouviu. Olha só, esse versículo fala de Jesus. A Bíblia fala que Jesus se inspirava no temor do Senhor e ele não julgava pela aparência. E ele nem decidia pelo que ele ouvia. Por quê? Porque ele sabia de todas as coisas. O temor do Senhor, irmãos, melhora a nossa adoração. Se você acha que não adora de forma adequada a Deus, perceba que o temor do Senhor melhora a nossa adoração. Salmos 2:11 diz assim: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 5:7 diz assim: eu, porém, pelo teu grande amor,
entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o santo templo. Como é que se entra na casa de Deus? Com temor. Irmãos, o temor é tão útil, porque ele nos afasta da corrupção. Olha só, esse mal que tema em não largar do nosso país, mas a Bíblia diz assim: agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. É o temor, irmãos. O temor do Senhor nos livra, preste atenção nisso, olha que interessante, de sonhos absurdos e conversas inúteis. Tem muita gente que sonha besteira, é isso que a palavra está dizendo. E a gente tem que se livrar disso. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Eclesiastes 5:7. O temor nos ajuda a testemunhar. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Paulo dizia em 2 Coríntios 5:11, o ministério de Paulo era embasado no temor ao Senhor. O temor ao Senhor, irmãos, nos torna santos. Santos. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. Sabe de que forma? No temor de Deus. E eu quero lembrar aqui que sem santidade, ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Irmãos, o temor do Senhor nos torna, e isso é a característica mais importante. O temor do Senhor nos torna parecidos com Jesus. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Jesus, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Vejam, uma das manifestações do Espírito Santo é o temor do Senhor. Irmãos, que promessas, já finalizando, eu tenho aqui 4 promessas, eu só vou ler, que existem na Bíblia, para aqueles que guardam o temor do Senhor nas suas vidas. A primeira promessa é bom senso. Fale aí, bom senso. Bom senso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Você está precisando de bom senso? Comece a temer ao Senhor. Salmo 111:10. O temor do Senhor, irmão, nos garante vida longa, honra e prosperidade. O temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios 10:27. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Provérbios 22:4. Irmãos, não sou eu que estou falando. É a palavra que está falando na sua vida nessa noite. O temor do Senhor traz felicidade. Olha o que diz Provérbios 28:14.
como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Felicidade, irmãos. Quem é constante no temor do Senhor é feliz. E a última promessa, que está aí em Isaías 33, no versículo 6. Nós temos aqui uma promessa de firme fundamento. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Ele será uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Em algumas traduções, esse versículo fala assim, que o Senhor é a nossa estabilidade. É a estabilidade da nossa geração. E essa estabilidade só vem, irmãos, quando descobrimos essa chave, a chave do tesouro, da grande riqueza da salvação, sabedoria e conhecimento. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você, o nosso tempo já passou, mas eu não posso terminar antes de orar com você. Eu queria que você refletisse aí. Qual é o seu nível de temor ao Senhor? O Senhor só vai agir, irmãos. Eu falei no início da pregação. Quando Ele vê temor da sua igreja, do seu povo. Milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer na sua vida. Quando ela estiver no temor do Senhor. Quando você reconhecer quem é Deus, sua soberania, sua onipotência, onipresença, onisciência, sua santidade. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Oh Deus, eu coloco a tua igreja, Senhor, diante de ti nessa noite, clamando, ó Deus, para que a tua igreja tenha entendido tudo o que foi falado aqui. E Senhor, é com temor e tremor que eu digo, Senhor, me ajuda, nos ajuda, Senhor, a andarmos em temor, Senhor. Porque nós te amamos, Senhor. Tu sabes que a tua igreja te ama. Tu sabes que aqueles que estão assistindo, assistem porque te amam, querem aprender mais de ti. Mas traz sobre nós, Senhor, a cada dia, o temor de Deus, essa consciência íntima, completa, de que Tu és soberano e santo, e que haja em nós, Senhor, um desejo de Te agradar, como havia em Jesus Cristo, o nosso grande exemplo de temor, no nome de Jesus. Eu já passo a palavra ao pastor. Aleluia. Você precisa de um milagre nesta noite. Na mensagem desta noite, há uma chave que, entre tanto conhecimento, entre tantas revelações que nós tivemos nesta noite, dentre tantos versos da Bíblia que nós ouvimos e que vamos ruminar nos mesmos, Provérbios, o evangelista, o reverendo Jaildo, ele deixou tão claro que o temor é o princípio do conhecimento.
Vamos prosseguir na nossa jornada. Essa é a nossa oração. Vamos prosseguir conhecendo a Deus. E esse conhecimento, como ele bem disse, é o conhecimento de Deus. Mas é relevante também nós deixarmos este lugar com a lembrança de que o temor, ele antecede as maravilhas de Deus. Em todo o cenário bíblico, em toda a história bíblica, sempre foi assim. O temor, ele antecede o agir de Deus, as maravilhas de Deus. E o temor de Deus também, ele sucede às maravilhas de Deus. Que nesta noite, algo sobrenatural te alcance. Que você, na experiência de ouvir a palavra e de guardá-la no seu coração para não pecar contra Deus, que você possa prosseguir no conhecimento do nosso Deus, sabendo que o temor dele te traz benefícios e que te traz vida, felicidade, alegria e paz. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu quero isso para a minha vida. Eu almejo isso para a minha vida, para a minha existência. Amados, nós vamos passar ao tempo da celebração da ceia. Nós queremos disponibilizar para que todos se sirvam. Queremos disponibilizar o pão, que representa o corpo de Cristo, moído e transpassado na cruz do Calvário. Vamos disponibilizar também o vinho, o suco de uva, que representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Eu quero ler um texto para nós orarmos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quero convidar você que está em casa, que acompanha esta celebração com a ceia do Senhor, que você possa tomar nas suas mãos o pão e o vinho. Quero convidar a todos que aqui estão, que enquanto entoamos um cântico, que você, ao examinar-se a si mesmo, que você possa servir-se do pão e do cálice. Vamos adorar a Deus no nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Venha o Senhor, venha o Senhor, Santo, és incomparável, não há outro como tu, venha sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra.
Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Queremos engrandecer, bendizer o teu santo nome. Queremos expressar, Senhor, nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa e podermos assentar-nos à volta da mesa da comunhão. Senhor, nos abençoa, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, todos os remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Abençoa, Senhor, aqueles que têm buscado vestiduras brancas, Senhor, no teu temor, Senhor, no temor do Senhor. Pai, nós queremos agora, nesta hora, neste momento de memorial, queremos consagrar o pão que representa o corpo de Cristo transpassado e moído na cruz do Calvário. Meu Deus, consagramos também o vinho, Senhor, que representa o sangue de Jesus derramado no Gólgota. E te pedimos a tua bênção sobre todos os participantes, os que estão no templo e aqueles que estão em suas casas, Pai. Que o Senhor possa alcançá-los de forma poderosa e abençoá-los de forma grandiosa para a glória do teu próprio nome. Oramos em nome de Jesus. Vamos servir-nos do pão e do vinho. Saiam dos seus lugares, aproximem-se da mesa da comunhão, venham por um lado e retornem pelo outro, venham pelo lado esquerdo e retornem pelo direito, orientem-se pelo meu lado esquerdo e retornem pelo lado direito. Sirvam-se do vinho, sirvam-se do pão, e nós celebraremos com temor e alegria e muita paz no coração a ceia do Senhor. Adoremos ao Rei dos Reis, cantemos ao Deus da glória neste lugar. Uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre.
incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Todos os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro são convidados ao banquete da comunhão. Este é um momento oportuno que, no temor do Senhor, nós precisamos lembrar que o sangue derramado na cruz do Calvário é o sangue da nova e eterna aliança. No temor do Senhor, precisamos ter o pleno discernimento do sacrifício de Jesus Cristo fez na cruz. Precisamos discernir. Nós ouvimos isto nesta noite. O temor do Senhor nos capacita ao discernimento. Nós podemos também nos alegrar. Podemos viver toda a alegria, toda a felicidade no temor do Senhor. Precisamos nos alegrar, sabendo que tudo que somos, tudo que temos, são oriundos do sacrifício do Cristo de Deus na cruz do Calvário. O texto diz, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Aleluia, aleluia. Você que está na sua casa, glorifique o nome do Senhor. Nós que estamos reunidos no templo, glorifiquemos o nome do Senhor. Este é um momento de graça, um momento de abundante graça. Momento que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Momento em que dizemos todos nós, em uníssono, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Momento que podemos expressar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Diz o texto, da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Bebamos todos juntos o cálice. E cantemos a Ele. Adoremos o Senhor. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
cante a honra, a glória a Ele, a força somente a Ele. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluias. Toda honra, toda glória ao Rei Jesus. Queremos orar pelo quilo do amor. Estenda as suas mãos e vamos agradecer a Deus pelo coração generoso e que o Senhor abençoe a cada um que contribuiu. E se você ainda não fez, você tem a semana ainda para fazer a sua oferta do quilo do amor. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos agradecer, Pai, por cada coração generoso, pelo quilo do amor, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família, ó Deus, e que nunca falte, mas que sempre, Pai, todos possam ter para dar, em nome de Jesus. Abençoa, onde chegar esses alimentos, que chegue também a Tua graça, o Teu favor em cada vida. Para a glória de Deus oramos e agradecemos. Amém, aleluias. Vocês podem trazer o quilo do amor? Podem trazer. Celebremos com alegria ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é por nós, Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Oh, oh, oh. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos celebrar realmente. Ninguém celebra deitado, sentado, enfim. Vamos celebrar ao Senhor. A celebração é para Ele, é para o Senhor. Nosso fardo, pecado É a demonstração da nossa alegria, para que o alimento chegue ao necessitado. estaremos Nós nos alegramos por sermos uma igreja Jesus está essencialmente cristocêntrica, uma igreja que preza pela palavra, mas uma igreja também missionária e uma igreja cheia de generosidade. Aleluia. livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Nós queremos, com muita alegria, nós queremos devolver toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Queremos agradecer a você que acompanha esta celebração da sua casa, você no Brasil, fora do Brasil, em muitos lugares. Os testemunhos têm chegado a nós, pessoas que as suas igrejas estão sem transmissão e sem culto presencial, e eles têm acompanhado esta igreja e tem dado tantos testemunhos da glória de Deus e de coisas grandiosas que o Senhor tem feito. Que Deus te abençoe, você que tem acompanhado
a celebração da Igreja Batista Shekinah, a nossa gratidão, eterna gratidão ao nosso Deus que tem nos guardado, nos sustentado, e a você também, amado irmão, que está aqui no templo, que tem perseverado em estar aqui, que tem valorizado a sua igreja, que tem, enfim, no temor do Senhor, tem estado presente e participante tão grandemente da glória de Deus que se manifesta neste lugar. Que Deus te abençoe, estenda suas mãos para receber a bênção. Tenham todos uma semana muitíssimo abençoada. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe, que Ele glorifique o nome dEle na tua vida, como na vida de todos nós que estamos aqui presentes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a alegria e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Amém. Vamos dizer aleluia? Aleluia. Vamos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer assim, tudo posso em Cristo que me fortalece. E vamos dar mais um aplauso para Jesus. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe. Tenham todos uma semana muitíssimo abençoada, no nome de Jesus.